Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Amém? Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de conseguir gravando mais um vídeo para o canal, desta vez a lição 10 da Escola Bíblica Dominical. Paulo e seu amor pela igreja. A nossa leitura bíblica em classe, 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo de 1 a 10. Os hinos sugeridos da lição, hino 210, hino 251, hino 263 da harpa cristã. O objetivo geral, compreender o amor pela igreja. O objetivo específico são três. Primeiro, destacar o amor de Paulo pela igreja. Segundo, relacionar o amor com a fé na igreja. O terceiro, as três virtudes na igreja tessalônica: fé, amor e esperança. Nossa lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, o amor de Paulo pela igreja, dividido em 3 subpontos. Segundo ponto, amor e fé na igreja, dividido em 3 subpontos. E o terceiro ponto, as três virtudes na igreja tessalônica: fé, amor e esperança, dividida em 4 subpontos. E a conclusão da nossa lição. Amém? Agradecendo a você que está inscrito recentemente no canal. Dizer a você: curta, comente, viu? E se possível, indique o canal para mais alguém. Amém? Nossa leitura bíblica em classe, 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 1 a 10. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como também sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Nosso textuário: porque o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, a parte B. A verdade prática vai dizer: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem de outros. Veja, o amor cristão não é egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros, é claro. Feito Jesus. Jesus sacrificou os próprios desejos dele por amor, pelo bem dos outros, pelo bem da humanidade. Não é? Nossa introdução vai dizer assim. Nossa introdução vai dizer: pelo menos 2 características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos, é claro. Nós somos parte de uma igreja local, nós temos que demonstrar todo o nosso amor para com a igreja, que é o corpo de Cristo. Não está fazendo dissensões, nem grupinho, não. Nós devemos amar a todos, sabendo que nós não somos perfeitos. Todos nós somos imperfeitos, temos nossas falhas, temos também nossas qualidades, mas temos que amar uns aos outros. Primeiro Evangelho de João, capítulo 3, versículo 35, Jesus vai dizer: amais uns aos outros como eu vos amei. Então nós temos que amar, mesmo cada um com seu jeito, cada um com sua dificuldade, mas devemos que amar uns aos outros. Primeiro ponto vai falar o amor de Paulo pela igreja. Primeiro subponto, o amor como de um pai para um filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2 e 3. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como de um pai para um filho.
Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, verso 14, é claro. A igreja foi gerada por Paulo, né? Em Cristo Jesus, porque Paulo foi lá e levou o Evangelho para eles, pregou para eles, e eles aceitaram Jesus. Então, eles são o quê? É uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Então, Paulo não era casado, Paulo não tinha filho, mas eram filhos espirituais, né? Que Paulo gerou através do Evangelho. Segundo subponto, o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Um dos elogios do apóstolo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Veja, que quando receberam a palavra, eles já mudaram, né? Eles já foram o quê? Transformados quando receberam a palavra, né? Por isso que ele vai dizer, um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e a sua prática em coerência. Porque eles receberam a palavra e já começaram a praticar a palavra, a viver a palavra, né? Continuando, os cristãos de Tessalônica eram o objeto do amor do apóstolo, pois neles ele viu o fruto do seu ministério. Os versículos 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram a indivisível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o evangelho. Veja, eles viviam adorando a ídolos, mas quando eles receberam a palavra, eles abandonaram os ídolos e começaram a adorar o verdadeiro Deus e abraçaram a fé no evangelho. Aí ele vai dizer, logo o evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos Tessalonicenses tocava o coração do apóstolo Paulo. Versículo 6, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer, e vós fostes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com o gozo do Espírito Santo. Veja, eles eram imitadores de Paulo e de Jesus, mesmo recebendo a palavra com muita tribulação, mas com o gozo do Espírito Santo, mesmo passando algumas dificuldades, mas eles receberam a palavra e começaram a imitar a Paulo e a Jesus. Tá vendo? É isso que deve ser feito, receber a palavra com amor e começar a praticar a palavra e viver a palavra. Continuando, vai dizendo, terceiro subponto, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos, é claro. Se nós congregamos numa igreja, nós temos que ter amor pelaquela igreja. Nós temos que ter amor por ela, pelos irmãos, e não ficar preocupado em estar falando mal da própria igreja, estar falando mal dos próprios irmãos, que isso não está levando a nada, só nós estamos pecando. Então, nós não devemos falar mal da nossa igreja, nem falar mal do nosso irmão, nós devemos demonstrar o amor por todos. Continuando, vai dizer, esse é o lugar que Deus nos plantou, é ali na igreja local onde Deus nos colocou e nos chamou. O lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos, é claro. Esse amor, o amor que Paulo tinha pela igreja local, porque muitos gostam de falar de Paulo, mas vamos viver o amor que Paulo vivia pela igreja local, pela igreja de Tessalônica, pela igreja de Corinto, pela igreja de Éfeso, que toda essa igreja ele amava. E dessa mesma forma tem que ser nós, amar a nossa igreja local, demonstrar o nosso amor pelos nossos irmãos. A Bíblia diz, 1 João capítulo 2, verso 6, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então Jesus amava a todos e andava servindo a todos. Ele mesmo disse que não veio para ser servido, e sim para servir. E dessa mesma forma tem que ser nós, amando uns aos outros. Segundo ponto, o amor e fé na igreja. O amor, uma palavra preeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou seu amor salvífico por meio de seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário. Seu doloroso sacrifício, é claro, porque Jesus passou um momento difícil. Foi um doloroso sacrifício, mas ele estava ali demonstrando todo o amor de Deus pela humanidade. Ele estava ali, a humanidade caída, estava sendo reconciliada com Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele fez aquilo por amor. É tão tal que quando alguém estava fazendo, quando ele estava na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Veja, o amor de Cristo, mesmo em sofrimento, mesmo passando dificuldade, mas ele estava ali demonstrando todo o seu amor para a humanidade. Continuando, vai dizer,
Ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Veja, nós éramos pecadores e Jesus morreu por nós. Jesus estava ali demonstrando todo o seu amor pelos pecadores. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João capítulo 3, verso 16. É preciso crer para responder a esse amor, cara. É preciso crer. Paulo e Silas, quando estavam presos lá no cárcere, que o carcereiro perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então tem que crer. Crer em Jesus Cristo. Crer que ele morreu e que ele ressuscitou. Crer que ele pode fazer um milagre em nossas vidas. É isso que ele está dizendo. Esse amor deve ser respondido. É preciso responder a esse amor. É preciso crer para responder a esse amor. Se não crer, não vai responder o amor de Jesus Cristo. Não vai responder o amor de Deus. Então é preciso crer. A fé, segundo subponto, a fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: porque, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Efésios capítulo 1, versículo 15. Veja, o amor para com todos os santos. A igreja de Éfeso tinha isso também, tinha o amor para com todos. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Veja aqui, a fé, né, cresce, e o amor também estava crescendo, uns para com os outros. É isso que nós devemos fazer. A nossa fé crescer e em seguida o nosso amor uns para com os outros. Porque sem amor nada somos, nada podemos fazer, porque tudo nós fazemos por amor, não querendo receber nada em troca, mas nós devemos fazer por amor, e nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Continuando, ele vai dizer: portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos com crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local, tá vendo? Esse amor deve ser demonstrado na igreja onde você faz parte, na igreja onde você congrega, amando uns aos outros, independente de que ele seja, independente da situação, independente se ele for rico, se ele for pobre, se ele não tiver o que comer, mas nós devemos amar uns aos outros e demonstrar esse amor na nossa igreja local, porque é ali onde nós congregamos, onde nós partilhamos de comunhão com os outros, e é ali que nós devemos mostrar todo o nosso amor, feito Cristo demonstrou, feito Paulo demonstrou, amando todos os irmãos, todas as igrejas, e é isso que nós devemos fazer. Terceiro subponto, a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático e de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Porque o homem estava caído à beira do caminho, mas passou um sacerdote, passou levita, passou fulano, passou cicrano, provavelmente tinha passado muitas pessoas por aquele caminho, mas o samaritano passou, viu a necessidade daquele homem e foi lá e cuidou dele. E muitos veem alguém caído à beira do caminho e passa ao largo, nem sequer olha, nem sequer procura saber se ele está precisando de uma ajuda, pelo contrário, de não tem nada a ver com isso. Aí é onde está o amor. Será que tem amor mesmo? Não adianta a gente querer botar uma roupa bonita, dizer que tem amor, mas não, esse amor não praticá-lo, não demonstrar para com os irmãos. Não adianta de nada. Então, verdadeiramente, ele não tem um verdadeiro amor. E o verdadeiro amor tem que ser demonstrado, como Jesus e Paulo demonstraram por todos os irmãos da igreja. Continuando, vai dizer: o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros, e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar, né? Tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos 13, 10. Vamos ver o que é que diz.
Carta de Paulo Romano, capítulo 13, versículo 10, que vai dizer assim para nós: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que cumprimento da lei é o amor. Tá vendo? O amor não faz mal ao próximo, e o cumprimento da lei é o amor. E esse nós devemos fazer. Suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Amar. Não, mas ele está dizendo aqui que é para o pastor fazer isso. Não, é para todos nós. Nós não devemos jogar só a carga nos ombros do pastor, mas sim todos nós devemos fazer isso. Visitar enfermo, olhar a necessidade dos irmãos, orar uns pelos outros. Tudo isso nós devemos fazer. Nós não devemos jogar isso só nas costas dos pastores, dos líderes, mas nós devemos fazer isso também, porque é uma obrigação não só deles, mas nossa, de toda a igreja de Cristo, de toda a igreja. Amar uns aos outros, orar uns pelos outros, procurar saber a necessidade uns dos outros. É isso que está faltando hoje para nós. Amar de verdade, não só de palavras, mas amar de verdade. Terceiro ponto, as três virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Primeiro subponto, as três virtudes teológicas. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 13. Veja o que o apóstolo diz em sua oração: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Assim, as três virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida da igreja local, é claro. Essas virtudes têm que participar da igreja local, né? Fé, amor e esperança. Segundo subponto, a virtude da fé. A primeira virtude é a da fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Tiago capítulo 2, versículo 18, é claro. Nós devemos produzir frutos na igreja local, mas frutos dignos de justiça. Não produzir fruto querendo algo em troca. Fazer sem esperar receber nada em troca. Fazer sem olhar quem. Dar com a mão que a outra mão não veja. Fazer com amor. Terceiro subponto, a virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto em Tessalônica. Não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático, é claro. O amor deles não era só de aparência, não era só de palavra, era um amor prático. Eles realmente praticavam o amor. Eles viviam o amor, uns ajudando os outros, uns se preocupando com os outros. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, vai dizer o quê? Que os irmãos viviam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Vivia em união, um suprindo a necessidade dos outros. E a mesma coisa era em Tessalônica. O amor era vivido e praticado, não só de palavra, mas em obras, né? Não obra buscando receber algo em troca de alguém, não. Obras refletidas pelo Evangelho que eles abraçaram com amor. E o Evangelho nos constrange a fazer obras para Deus. O Evangelho ele nos constrange a frutificar. O nosso fruto é esse: fazer obras para o Senhor. Obras sem segundas intenções. Obras em retribuição àquilo que Jesus tem feito por nós. É isso que nós devemos fazer. E viver o amor a cada dia, independente de quem esteja do nosso lado e quem esteja conosco na igreja local, porque é ali que nós devemos demonstrar todo o nosso amor pelos irmãos. Quarto subponto, a virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Vejam, eles estavam passando perseguição.
mas estavam com paciência e esperança, porque eles amavam Jesus. Mesmo passando alguma dificuldade, mas eles estavam com paciência e esperança que aquilo ali ia passar. Continuando, vai dizer: e eles já estavam suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim, com a alegria do Espírito Santo. Veja, com a alegria do Espírito Santo. Eles não estavam preocupados com a perseguição. Eles não estavam preocupados pelas tribulações que estavam passando. Pelo contrário, eles se comportavam assim, com a alegria do Espírito Santo, esperando com paciência e esperança. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso coração, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Atos 5:41, Tiago 1:2 e 1 de Pedro 4:13. Tá vendo? Mesmo passando alguma dificuldade, nós não devemos desesperar. Nós devemos ter paciência e esperança, porque um dia tudo irá passar. Tribulação, perseguição, enfermidade, dores, tudo isso um dia vai passar. E eles estavam com essa mesma esperança, com essa mesma perseverança, com essa mesma paciência. Paciência, né? E esperança. Perseverança e esperança, sabendo que tudo um dia iria passar. Para concluir, ele vai dizer: esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Por isso devemos amar a igreja local. Amar uns aos outros, independente de quem seja, independente de como ele esteja, nós devemos amar uns aos outros. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver esse amor todos os dias, como Paulo vivia, como Jesus viveu, porque eles são nossos exemplos. Jesus, maior exemplo ainda, que passou dificuldade, mas mesmo assim ele fez tudo aquilo por amor. Amém?